uma introdução a respeito deste livro aqui, ó. O livro Conservative Mind. É um livro muito bom, que explica a mentalidade conservadora, né? É da Regenerative Publishing Incorporation, regenerative.com, ok? Para quem quiser, lá nos Estados Unidos. Ok? Vamos lá. Então, assim, esse livro é um dos divisores de água no meio intelectual, né? Americano, enfim, global, que as pessoas mal conhecem o que é o conservadorismo. Eles entendem como conservador você ser uma pessoa assim, mais prudente, né? Um pouco mais reservada. Não, não é isso. Não é só isso. É muito mais. Então, assim, a importância desse livro, né? A importância dessa obra, que isso aí é uma obra, chamam aquele lixo produzido por Karl Marx como obra, de uma certa forma, assim, é uma obra, né? Eu falo assim porque sou um conservador, né? Nato, conservador, né? E ao mesmo tempo não falo liberalista, mas capitalista, que na minha concepção é diferente. Eu vou abordar isso em outros vídeos. Então, assim, esse livro é um verdadeiro guia, né, para você entender a cultura anglo-saxã. E eu, quando leio esse livro, eu entendo que há muito em comum aos anglo-saxões que migraram à América e construíram a América, aos germânicos, né, do qual eu descendo, por parte de mãe, né, tudo, e por parte de pai, mais parte espanhol. Então, mas assim, também levou eles a esse entendimento mais para os anglo-saxões, não é? Então, essa mentalidade conservadora, ela está mais ligada com o pensamento anglicano, anglo-saxão, enfim, mas assim, né? E construiu a América, né? Construiu essa fortaleza que é hoje os Estados Unidos da América, e também a Inglaterra, a Alemanha, não é? São países que tiveram permeando, né? Mas eu vou abordar isso mais lá na frente. The Conservative Mind, o Russell Kirk, ele contribui em dar uma luz histórica, política e filosófica, né, nesse conceito. Que todo pensador anglo-saxônico é na verdadeira direita. Isso representa a verdadeira direita. Isso aqui representa a verdadeira direita, a direita true, não é? Do qual, ironicamente, alguns pseudo-pensadores brasileiros nos ironizam. Mas a direita verdadeira segue as premissas dessa obra filosófica, né? E, como um todo. Então, desse modo, cria-se uma política cultural forte na América, né? Onde isso influenciou diversos setores da sociedade americana, não é? Assim como o trabalho, né, de Karl Marx, né, essa que eu posso chamar de trabalho, influenciou, né? E hoje, não só Karl Marx, mas Karl Marx, outros pensadores como Saul Alinsky, né, dentre outros, eles influenciaram, né? E os meios acadêmicos, principalmente no direito, é o que é mais perigoso, porque aonde está, né, a célula máter da tua vivência nesta terra. Sem o direito, meu amigo, você é um escravo. Sem o direito, você é um escravo. Aí eles podem manipular, tergiversar a lei em seu próprio favor. É o que fazem no Brasil. Um país onde quem investiga é cúmplice e quem julga é da máfia, né? Então, assim, eles tergiversam a lei em seu próprio favor. Então, assim, uma curiosidade interessante nessa safra intelectual e que fez com que desmembrasse setores da direita política americana, que antes viviam em uma certa harmonia, né? De uma certa forma, harmonia, entre aspas, né? Porque, assim, eles trabalhavam, né? Era naquele sentimento, sabe, conduzido mais pelo entre positivismo e negativismo, né? Mas não era uma coisa assim tão, né, tão forte. Então esse grupo chamado Old Right, que compunha de liberais clássicos, né, moderados a radicais, eram conhecidos como até então os defensores da liberdade da América. Só para você ter uma ideia de como é que estava a coisa lá.
Então, assim, basicamente, não que nós estejamos no mesmo grau que eles estavam, nós estamos numa situação muito pior do que eles, o Brasil. Mas a América estava basicamente assim. E tudo num tempo que não havia diferenças aparentes dentro da direita política americana. Assim, é o que acontece na América Latina e no Brasil. Nós não temos diferença. Nós estamos nascendo. A direita brasileira, a direita está nascendo. Né? Então, assim, uma época de forte intervenção do governo por políticas professadas por apoiadores do New Deal, esse grupo foi uma grande voz para se oporem à servidão. E é o que nós pretendemos agora com a direita true. Né? Então, por isso que eu tenho que abordar essa principal. Meu principal objetivo é abordar, conduzir as pessoas a um novo, não ao neoconservador, proposto por Trotsky, como está sendo formado por Olavo de Carvalho. Não, né? Isso é uma direita fake, né? Que ainda é comunista, né? Entre aspas, né? É comunista entre aspas, né? Tem as suas nuances, mas conduz ao comunismo, isso que importa, né? Já esse trabalho aqui não. Esse trabalho não conduz. Então, assim, é bem interessante. Então, com o surgimento de intelectuais conhecidos como neoconservativos, não confundir com o neoconservadorismo, do qual pertencem, né, ao que eu mencionei, o Olavo de Carvalho. Ele não confessa isso, nega, mas ele é. Se você parar e analisar, você vai ver. Encabeçados por Kirk, os defensores da liberdade nos Estados Unidos se desmembraram em diferentes correntes. Pode ver que está muita gente abandonando o Olavo e ele está se desesperando. Não só ele, mas como também os outros que estão ao redor dele. Né? Então os moderados se juntaram pessoas como o próprio Kirk, Richard Weaver, outros, enquanto os mais radicais se atrelaram às ideias de Ayn Rand. Né? Que esses mais radicais são o que estão hoje. Né? Eu posso dizer. Ou Murray Rothbard, por exemplo. Né? E já é um pouco mais, já bem fora do meu contexto. Não apenas por encabeçar um movimento intelectual, Russell Kirk foi considerado um dos maiores intelectuais norte-americanos do século XX. Seu trabalho promissor abriu caminhos para que, por exemplo, o Partido Republicano voltasse ao poder, tendo na figura de Ronald Reagan como resultado de anos de empenho. Right? Então, assim, eu estou fazendo uma compilação aqui de traduções dessa obra, né? Então, assim, ele foi um verdadeiro defensor de uma sociedade de liberdades e virtudes. Né? É isso. E o primeiro capítulo é o que fala, é o capítulo que fala sobre Burke e as políticas de prescrição. O Kirk, não Burke, Kirk, sorry. O Burke foi um dos patronos, né? O Kirk ele esbanja atenção sobre o pai do moderno conservadorismo da tradição anglo-americana, Edmund Burke, né? O irlandês que serviu a sua amada Grã-Bretanha com fervor antes e durante a Revolução Francesa. Eu costumo seguir a linha do conservadorismo mais britânico, o que se diz que é imutável, ele não muda, ele mantém, né, a sua base perene, é isso. Né? Já esse conservadorismo norte-americano ele se transmuta de acordo com as evoluções da sociedade, que é perigoso. Né? Então, assim, o Edmund Burke ele era um membro do partido Whig e, como tal, ele defendia a fiscalização do poder governamental, a tolerância religiosa e limites da expansão imperial estrangeira. Burke era um oponente do poder arbitrário em onde quer que mesmo onde viesse a ser invadido e fosse igualmente pronto em defender tanto a monarquia quanto a Constituição inglesa contra o parlamento. Burke acredita que a reforma era inevitável e poderia ser uma boa coisa, mas ele sabia que os ingleses, a favor das liberdades, eram frutos de um processo deliberado e meticuloso que levou gerações para se estabelecer. Então, assim, a reforma precisava ser cautelosa, não é? Respeitosa e prudente, ou então poderia destruir onde se deveria aprimorar. Né? Não é o que se faz agora. Por isso que quando a gente fala do Olavo, né, fala que ele é um neoconservador,
que ele não esta direita que nós estamos querendo levar, né? Que não é essa direita true, mas porque ele destrói onde ele deve se aprimorar tudo em prol de um coletivo. O destino de Olavo de Carvalho é formar coletivos, entende? Ou seja, manter os mesmos moldes do neoconservadorismo proposto por Leon Trotsky. Né? Então, assim, as pessoas não estão entendendo isso. As pessoas não estão percebendo isso. Por quê? Porque estão cegadas. Eles têm uma verdadeira MAVE. Eles criaram uma verdadeira MAVE de pessoas lobotomizadas. Os seguidores do Olavo hoje são pessoas lobotomizadas. São pessoas que cauterizaram seu cérebro. São pessoas que não conseguem pensar porque não tem informação disponível para isso. Então, assim, o que acontece? Esse livro aqui, se você entender o propósito dele sem ter um mestre, sem você, sendo que o teu mestre é a tua mente, é o teu raciocínio, sendo que você vai deixar de ser preguiçoso e vai começar a pensar por si próprio, entendeu? Não pensar por Emerson, por quem quer que seja, né? Pensar por si próprio, você vai ver que né? E ler outras obras equivalentes também, você vai entender, não, Emerson, eu também fui enganado, quem não foi enganado? Então, mas só que, assim, é uma questão de inteligência você abandonar o engano. Ok? Então, Burke ficou aterrorizado com o sangue e o caos que veio vomitado para fora do seu continente após o ano de 1789. Seu trabalho mais conhecido de longe é o Reflections of the Revolution, France, um trabalho que Kirk acredita pelo qual o conservadorismo filosófico deve a sua existência. Burke teve que lutar duramente para salvaguardar o sistema britânico do tipo de sublevação dos pés à cabeça que ele viu sobre os jacobinos. Com Reflections, Burke soou o alarme para que seus companheiros britânicos, alertando-os de que o ardor dissipador de liberdade, igualdade e fraternidade não fosse extinta em casa. Os fogos da destruição flutuariam no canal e colocaria toda a Inglaterra em chamas. As pessoas se... Então, assim, tem que tomar cuidado com aqueles que conduzem as revoluções. Eu também sou um condutor de revolução, de uma certa forma, mas um revolucionário conservador, em primeiro ponto. Então, assim, em resposta aos argumentos dos filósofos que lideraram o movimento intelectual que produziu o Reino de Terror, Burke não teve escolha, mas teve que entrar em um reino em que ele geralmente detestava a abstração metafísica. Burke foi um homem de particularidades, do concreto e do real. Ele acreditava que o mundo árido da teoria abstrata, tão amada pelos radicais, era um perigo às liberdades dos ingleses. Ou seja, esse povo que cria essa abstração, ele se torna um perigo, na mentalidade de Burke. Mas ele teve que entrar nesse âmbito, até mesmo para poder fazer esse trabalho de nivelamento social. Eu posso, no meu silogismo. Então, assim, contudo em resposta a homens como Rousseau e Bentham em suas doutrinas, Burke enquadrou uma filosofia triunfante do conservadorismo na crença de que os primeiros princípios na esfera moral nos vêm através da revelação e intuição. Por onde eu cheguei à verdade. Por isso eu respeito o trabalho de Burke, porque por onde eu cheguei à verdade. Através da revelação e intuição, e não de especulações fantasiosas de filósofos sonhadores, como o próprio Olavo, que é um especulador. Se você for acompanhar o trabalho do cara, ele é um especulador. O Garchagen, esse pessoal do Instituto Mises, entendeu? Esse pessoal, veja, meus amigos, são especuladores. São puros, meros especuladores. Então, assim, depois eu vou abordar melhor o que seria essa revelação e intuição, Até o advento da Primeira Guerra Mundial e da Revolução Russa, Kirk nota que os liberais clássicos dos tempos de Burke, como Acton, estavam errados nas suas críticas, e de que Burke exagerou sobre a Revolução Francesa. Kirk passa a parte do capítulo discutindo as visões religiosas de Burke, ao que são fundamentais para as ideias do conservadorismo. De acordo com Burke, se quisermos conhecer o Estado, devemos primeiro conhecer o homem como um ser espiritual. Então, assim, o homem deve ser tratado como um ser espiritual, assim como o próprio Karl Marx tratou. O Karl Marx tratou, Engels, Saul Alinsky, todos esses pensadores de esquerda, eles trataram o homem como um ser espiritual também. Então, o Burke, ele via o homem como uma criação da divina providência.
né? Mas os esquerdistas não professavam isso. Eles não professam isso. Alguns casos sim professam, né? Quando eles falam que o Karl Marx fez um poema, né? Essa espada que está em minhas mãos foi o rei das trevas que me deu, os vapores infernais enchem a minha cabeça a ponto de me levar à loucura, né? E recitam aquilo. Não, aquilo não foi um poema, como o Salvanis que falou também, The Rules for Radicals, né? Normas para radicais, que todo radical deveria seguir o primeiro revolucionário que existiu, né? Foi Satanás que ganhou um reino para si próprio, né? E é assim, né? Então assim, são algumas analogias. Então Burke ele via como da divina providência, né? Só que do lado direito, por isso é direito. A vontade de Deus pelo homem político é conhecida através das ideias preconcebidas e tradições que milênios da experiência humana com meios divinos e julgamentos implantaram nas mentes das espécies. Quando eu vejo um político falando, vamos nos unir, não existe direita, não existe esquerda, meu amigo, é aí que prova de que eles estão querendo nos anular, nos destruir. Porque existe sim, ou ele é ignorante político, das duas uma, ou ele é um ignorante político, né? Eu vi um candidato aí a governador aí chamado Ratinho, falando, não, vamos nos unir, e não existe direita, esquerda, entendeu? Amigo, ou você é um ignorante político, dado o seu poder econômico, meu amigo, eu acredito que você não é ignorante político. Ou você quer realmente desunir, você é uma esquerda. E a esquerda, eu quero que vocês entendam o seguinte, a esquerda representa o mal. Eu estou falando isso. E é uma crença pessoal minha. Até porque todo o seu trabalho foi calcado sobre o mal. Né? Então, a árvore má não pode dar bons frutos. Né? Pode mascarar uma coisinha ou outra, mas uma árvore má nunca vai dar bons frutos. Uma árvore má sempre vai dar maus frutos. Uma árvore boa sempre vai dar bons frutos. Para Burke, era ímpio ao homem elevar seu intelecto isolado contra a sabedoria acumulada da história humana e planejar uma utopia construída de suas especificações. Sua crença na pecaminosidade da natureza humana, me critico às vezes pelo inglês, mas quando eu falo de rápido demais, eu erro até no português, eu erro até no espanhol, e eu hablo muito bem espanhol, vale? Eu parlo bem italiano, né? Eu falo inglês, então assim, só para os meus críticos aí, né? Eu também erro no português, mas quando eu falo, as pessoas são... Veja, eu sou fluente, né? E falo bem, entendeu? Mas assim, é assim que eles tentam desmerecer o nosso trabalho. Eu sei que vem os comentáriozinhos assim meio safados, mas vamos focar aqui no nosso trabalho. Burke não estava disposto a recusar discussões de primeiros princípios e filosofia moral. Veja, sua crença na pecaminosidade da natureza humana foi uma marca do conservadorismo e fez dele um inimigo implacável daqueles que tentam criar um paraíso na Terra. Ou seja, é impossível criar um paraíso na Terra. É impossível. Então quando você vê um político prometendo paraíso na Terra, sabe que ele é mentiroso. Saiba que ele é um mentiroso. Ele é um mentiroso. É impossível você resolver os problemas. Todos os problemas possíveis. Ah, mas isso é marketing político, tudo. Mas é um mentiroso, está sendo desonesto. Entendeu? Então, assim, tem outras formas de trabalhar isso. A citação resume, essa citação que eu vou fazer agora resume a visão de Burke. Tendo como certo de que eu não escrevo para os discípulos da filosofia parisiense, posso assumir que o terrível autor do nosso ser é o autor do nosso lugar na ordem de existência, e que, tendo nos ordenado e guiando pela tática divina, não de acordo com a nossa vontade, mas de acordo com a dele, ele tem, e por sua inclinação, praticamente sujeitando-nos a agir a parte cujo pertence ao que nos é atribuído. Está meio confuso? Mas vamos lá. Então, assim, vamos lá, vamos ver. Nós temos obrigações para com a humanidade em geral, o qual não são consequências de nenhum pacto voluntário especial. Eles surgem da relação de homem para com homem, e na relação de homem a Deus, no qual as relações não são uma questão de escolha. É um trabalho muito parecido com o de Adam Smith, né? Que foi o pai do capitalismo. Por isso que eu falei no começo, eu não sou liberal, mas sou capitalista. Entendeu? Ao mesmo tempo sou conservador. Você está entendendo? Está ali, ó. É um trabalho muito parecido, muito intrínseco com o que fez Adam Smith, né? E eles seguiam essa mesma linha. De uma certa, sabe, em algumas nuances, né? Então, os instintos que dão origem a esse processo misterioso de natureza não são da nossa criação, mas foram
Mas fora das causas físicas, desconhecidas para nós, talvez